palavras que alegram. Inscreva-se, deixe o seu like e o seu comentário. A Bíblia, em sua sabedoria milenar, oferece uma vasta gama de ensinamentos sobre o orgulho, um tema que permeia tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O orgulho, muitas vezes descrito como um dos 7 pecados capitais, é visto como uma barreira significativa entre o homem e Deus. Vamos explorar em detalhes como a Bíblia aborda o orgulho e a importância da humildade para uma vida espiritual alinhada com os preceitos divinos. A queda de Lúcifer. No livro de Isaías, encontramos um dos exemplos mais emblemáticos de orgulho na figura de Lúcifer, que foi expulso do céu devido à sua arrogância e desejo de se elevar acima de Deus. Isaías capítulo 14 versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você, que derrubava as nações! Isaías capítulo 14 versículo 13. Você, que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Isaías capítulo 14 versículo 14. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Isaías capítulo 14 versículo 15. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Esse texto mostra que o orgulho pode levar à destruição e ao afastamento total de Deus. A advertência aos reis. Em Deuteronômio, Deus instrui os reis de Israel a não se exaltarem sobre seus irmãos, mas a manterem um coração humilde. Deuteronômio capítulo 17 versículo 20. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Deus enfatiza que até mesmo os líderes devem manter a humildade e seguir seus mandamentos. A sabedoria em Provérbios. O livro de Provérbios contém várias advertências sobre o orgulho e exalta a humildade como virtude. Provérbios capítulo 16 versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo, antes da queda. Provérbios capítulo 16 versículo 19. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Este versículo ressalta que a soberba leva inevitavelmente à ruína, enquanto a humildade traz benefícios duradouros. O exemplo de Nabucodonosor. No livro de Daniel, o rei Nabucodonosor é um exemplo claro de como o orgulho pode levar à humilhação. Após se vangloriar de sua grandeza, ele é castigado por Deus, tornando-se como um animal. Daniel capítulo 4 versículo 30. Disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Daniel capítulo 4 versículo 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real foi tirada. Daniel capítulo 4 versículo 32. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Daniel capítulo 4 versículo 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Daniel capítulo 4 versículo 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Daniel capítulo 4 versículo 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada. Com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão. Ou dizer-lhe: o que fizeste? Daniel capítulo 4 versículo 36. Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino.
Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Daniel capítulo 4 versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Daniel narra a história de orgulho e subsequente humilhação, concluindo com sua restauração e reconhecimento da soberania de Deus. Ensinos de Jesus. Em Mateus, no Novo Testamento, Jesus Cristo frequentemente adverte contra o orgulho e exalta a humildade. Mateus capítulo 23 versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus, através de sua própria vida e ensinamentos, demonstrou a importância da humildade como um caminho para a verdadeira grandeza. A exortação de Tiago e Pedro. Os apóstolos Tiago e Pedro também oferecem conselhos claros sobre o orgulho e a humildade. Tiago capítulo 4 versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago capítulo 4 versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago capítulo 4 versículo 8. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago capítulo 4 versículo 9. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Tiago capítulo 4 versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. 1 Pedro capítulo 5 versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5 versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Conclusão. Os versículos da Bíblia deixam claro que o orgulho é um pecado grave que afasta o homem de Deus, levando à ruína e destruição. A humildade, por outro lado, é exaltada como uma virtude essencial para quem busca uma vida alinhada com os preceitos divinos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e somente através da humildade podemos nos aproximar verdadeiramente de Deus e experimentar sua exaltação e bênçãos. A parábola do fariseu e o publicano. No livro de Lucas, Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano para ilustrar a diferença entre o orgulho e a humildade. Lucas capítulo 18 versículo 9. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Lucas capítulo 18 versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro, publicano. Lucas capítulo 18 versículo 11. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Lucas capítulo 18 versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas capítulo 18 versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Lucas capítulo 18 versículo 14. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa parábola enfatiza que Deus valoriza a humildade e a verdadeira contrição sobre a autossuficiência e o orgulho espiritual. A exortação de Paulo. Em Filipenses, o apóstolo Paulo também fala extensivamente sobre a importância da humildade e os perigos do orgulho. Ele exorta os crentes a seguirem o exemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2 versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses capítulo 2 versículo 4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2 versículo 6. Que embora sendo Deus,
Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Filipenses capítulo 2 versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2 versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo destaca que a verdadeira grandeza vem da humildade e do serviço aos outros, seguindo o exemplo de Jesus. O orgulho da vida. No livro de João, em sua primeira epístola, adverte contra o amor ao mundo e aos seus prazeres, destacando o orgulho da vida como um dos elementos que se opõe ao amor de Deus. 1 João capítulo 2 versículo 15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2 versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João capítulo 2 versículo 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui, o orgulho é visto como um apego aos prazeres e ambições terrenas que afastam a pessoa de Deus. A humilhação de Saul. A história do rei Saul é outro exemplo significativo de como o orgulho pode levar à queda. Inicialmente escolhido por Deus, Saul se deixou levar pelo orgulho e desobediência, o que eventualmente resultou em sua rejeição por Deus. O profeta Samuel confronta Saul. 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel capítulo 15 versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância, como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Essa passagem ilustra que a obstinação e o orgulho de Saul levaram à sua rejeição como rei, enfatizando a importância da obediência e humildade perante Deus. Conclusão final: a Bíblia, ao longo de suas páginas, adverte repetidamente contra o orgulho e exalta a humildade. O orgulho é retratado como um obstáculo que separa o homem de Deus, levando-o à desobediência, injustiça e, eventualmente, à destruição. Por outro lado, a humildade é apresentada como uma virtude que atrai a graça divina, promove a justiça e conduz à verdadeira exaltação. Os ensinamentos bíblicos sobre o orgulho servem como um guia moral e espiritual, incentivando os crentes a cultivarem um coração humilde e a reconhecerem a soberania e bondade de Deus em todas as coisas. Assim, ao seguir esses preceitos, podemos viver de maneira que agrada a Deus e beneficia a comunidade ao nosso redor.